O Gear 5 foi sem dúvidas o maior momento de One Piece nos últimos anos e sendo com certeza um dos momentos mais icônicos de toda a série, trazendo novas informações muito importantes para a história e mudando todo o rumo de como as coisas iam ser. Só que ao mesmo tempo ela acabou se tornando uma das, se não a transformação de anime mais polêmica da história. Já que ao mesmo tempo que teve muita gente adorando a nova transformação, teve também muitas pessoas que acharam uma merda. E eu acho que tem coisas muito positivas, sim, sobre essa nova forma do Luffy, só que ao mesmo tempo eu acho que tem coisas bastante negativas. E uma das coisas que eu acho muito positivas sobre essa nova forma do Luffy é que ela conseguiu fazer as lutas dele voltarem a ficar interessantes. Desde o começo da história, a fruta do Luffy ficou muito conhecida por ser meio que mais fraca do que em relação às outras, e ela era meio que uma piada. O próprio Oda falou que escolheu esse poder porque ele era engraçado. E pro Luffy conseguir ganhar as batalhas, ele dependia muitas vezes da criatividade e no improviso que ele conseguia fazer com a fruta dele. Ou então, às vezes, ele nem conseguia ganhar com a fruta dele e precisava de alguma coisa externa para conseguir vencer. Por exemplo, na luta contra o Crocodile, que ele usou a tática de usar água para conseguir acertar ele. E essa sempre foi a coisa mais legal que tinha em torno das lutas do Luffy. A criatividade dele, a criação dele de novos ataques, um mais estranho que o outro, e cada um era cada vez mais legal. O Gear 2 é um exemplo muito bom disso, onde ele usava a elasticidade do corpo dele para bombear mais sangue, e assim ele ter mais velocidade, conseguir dar ataques mais fortes. Ou então o Gear 3, onde ele conseguia inflar o corpo inteiro dele e conseguir dar ataques muito fortes. O Luffy, basicamente, ele tinha que elevar a fruta dele ao extremo para conseguir ganhar as lutas, e era interessante também as causas que isso gerava no corpo dele. Já que vale lembrar, o Gear 2 no início, ele prejudicava muito o corpo do Luffy, os anos de vida dele, era algo que estava meio que matando ele. Então os confrontos do Luffy, eles eram mais interessantes justamente por isso. Por você não saber como ele vai conseguir ganhar a luta e você sempre esperava algo novo que viesse dele. Só que isso começa a desaparecer a partir do momento em que o Oda começa a introduzir o Haki. Porque depois do time skip, todos os confrontos e golpes do Luffy começaram a girar tudo em torno do Haki do armamento, Haki da observação, Haki do rei, e as lutas começaram a não ter mais aquela criatividade que tinha no início. A partir do time skip, as lutas do Luffy começaram a se resumir basicamente a ele tendo que dar um soco cada vez mais forte do que ele tinha que dar, ou fazendo uma mão mega gigante para conseguir atacar o inimigo, e se resumia muitas vezes só a isso. E as próprias transformações dele, apesar de que elas tinham sim uma certa criatividade, elas também eram totalmente baseadas no Haki do Luffy. E isso foi algo que o próprio Oda disse quando ele criou o Gear 5, porque ele estava muito cansado em sempre desenhar as lutas do Luffy da mesma forma, e o Gear 5 surgiu para que ele pudesse fazer algo novo. E aí vem um ponto positivo do Gear 5, porque ela conseguiu trazer de volta toda aquela criatividade e improviso que tinha nas lutas do Luffy no início. Você agora não sabe mais o que o Luffy vai fazer na luta, cada golpe agora é um movimento diferente, totalmente inusitado, e é muito divertido ler porque você não sabe o que vai acontecer. E o desenho ajuda muito nisso, principalmente no mangá, porque o desenho do Oda é muito bom, e esse estilo mais cartunesco, tipo Looney Tunes, que é muito mais cartunesco que o estilo de One Piece em si, traz um contraste muito legal para a luta, fica muito engraçado de ver. E querendo ou não, isso combina muito com o personagem do Luffy, dele ser algo mais engraçado e ter essa coisa de liberdade, porque ele agora pode meio que fazer o golpe que ele quiser, né? Então a transformação em si combina muito com o personagem. Então toda a ideia e os poderes que tem em torno da transformação, eu acho sim que é um ponto em que o Oda acertou, e foi muito legal a forma como ele abordou isso. Só que aí vem o problema, que é como essa transformação foi apresentada no mundo de One Piece. Porque aí a gente entra em torno do protagonismo que tem totalmente em torno do Luffy na história. Então vamos lá, até aquele momento do arco de Wano na história, a gente tinha tido pouquíssimas citações em torno do Nika
e do Deus do Sol. Na verdade, era quase nada. E aí, quando a história faz essa junção do Deus do Sol com a fruta do Luffy, é algo que acontece no arco de Wano, em Onigashima, faltando poucos capítulos para a transformação do Luffy. Essa coisa da Gomu Gomu no Mi ser uma fruta muito procurada pelo governo e que o Shanks tinha roubado de um navio da marinha é algo que foi introduzido logo na luta do Jinbe em Onigashima. Ou seja, foi muito do nada, não tinha tido nenhuma citação disso lá atrás e foi algo jogado ali na hora. E aí me desculpa, cara, mas pareceu muito que o Oda introduziu essa coisa ali pra dar um jeito do Luffy ganhar do Kaido, porque vale lembrar, o Luffy tava tomando uma surra. E isso piora ainda mais quando vem todo aquele papo que, na verdade, a Gomu Gomu no Mi não se chama Gomu Gomu no Mi, ela é, na verdade, uma Zoan, modelo humano, modelo Nika, Deus do Sol. E aí, cara, isso não foi mencionado em nenhum momento de One Piece, foi algo que foi citado apenas naquele momento pra transformação vir, só apenas pro Luffy ganhar do Kaido. E aí você pode falar que não, que teve aquela cena de painel em Skype, que tem aquela cena do Luffy dançando e a sombra dele faz parecer que é a mesma do Nika. Só que isso é um motivo muito fraco, é uma citação muito rasa para algo que é extremamente importante para a história de todo o anime, cara. Além de que isso gera um furo de roteiro absurdo dentro do mundo de One Piece, porque pensa, se os Gorosei sabiam que essa fruta era de um deus mitológico e que ela tinha uma importância muito grande, que era algo que provavelmente tem relação com Joy Boy, e eles sabiam que essa fruta era a Gomu Gomu no Mi, por que que eles não mandaram ninguém atrás do Luffy até aquele momento para matar ele ou capturar ele para a marinha? Eles literalmente não fizeram nada. O Luffy fez uma porrada de coisa com a marinha, derrotou Chichibukai, destruiu bases importantes para o governo. Todo esse tempo eles viam que ele era um menino de borracha e eles não fizeram nada. O único momento em que eles mandam alguém na marinha para matar o Luffy e a tripulação dele é em Sabaody, e isso só aconteceu porque o Luffy deu o soco no Tenryubito, porque se ele não tivesse feito isso, não ia acontecer nada. Então, cara, me desculpa, mas tá muito claro que o Oda não tinha planejado isso no início da história, mas nem ferrando. Foi algo que ele criou muito nas pressas para introduzir naquele momento. Ele claramente mudou o roteiro da história para introduzir isso aí, só pro Luffy conseguir ganhar essa luta. E o Oda ele tem que tomar muito cuidado em como ele vai dosar esse poder, porque pode ficar uma coisa muito absurda que, ao mesmo tempo que ele traz essa coisa de novidade, ele pode fazer com que as lutas do Luffy possam perder totalmente a graça. Porque ele ficou um ser tão forte que é meio difícil imaginar alguém que possa ganhar dele agora. A gente viu em Egghead ele dando uma surra no Lute, batendo de frente com o Kizaru, ou seja, ele ficou muito forte e as lutas por causa disso podem perder a graça porque você meio que já sabe que o Luffy vai dar uma surra em todo mundo. Além desse poder, trazer aquela questão do destino dentro da história de One Piece. Porque vamos lá, destino é algo que já vinha sendo citado desde o início da história, não é algo que está sendo colocado só agora. Desde o início tem citações meio misteriosas de que o Luffy e a tripulação dele são alguém destinados a alguma coisa grande, então é algo que vem sendo trabalhado sim desde o início. Só que depende muito de como o Oda vai construir isso na hora que for ter alguma revelação importante sobre a história do Luffy e a Gomu Gomu no Mi. A gente já viu vários casos de animes trazendo para a história algo envolvendo destino e muitas vezes, se não a grande maioria, ficarem muito, mas muito ruins. E na verdade, obras que envolvem destino em relação ao protagonista, eu acho que tem poucas coisas no mundo que conseguem fazer isso de forma boa, porque na maioria das vezes fica algo que gera muito furo de roteiro e fica algo muito porco e mal feito. Eu espero muito que o Oda não meta a história do Luffy ser a reencarnação do Joy Boy ou alguma coisa assim, porque se for isso vai ser uma coisa horrorosa, porque a gente já viu isso em outros animes e foi tudo mal feito. E se isso for feito em One Piece, provavelmente vai ser algo muito mal feito também, pelo que a coisa tá seguindo. Então eu espero muito que não seja isso.
Mas até o momento isso é tudo um mistério na história e resta saber como o Oda vai fazer essas revelações e em como ele vai trabalhar essa transformação tão problemática que é o Gear 5. Agora, algo que com certeza você não precisa esperar é deixar o seu like e se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, a gente precisa fazer o canal crescer. Se você concorda ou não comigo, deixa sua opinião nos comentários para a gente poder debater. Se você gostou do vídeo de novo, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, falou!